O dia 30 de dezembro amanheceu nublado sobre o Rio de Janeiro, com aquele ar pesado que antecede a chuva de verão. Ricardo Albuquerque acordou cedo, como nos últimos dias, mas desta vez com uma sensação diferente no peito. Hoje seria o dia. Doutora Helena faria a visita oficial à família de Luciana, apresentaria o programa completo e tudo finalmente começaria a se concretizar. Às 9 da manhã, Ricardo estava estacionado a algumas quadras da casa de Luciana, observando de longe. Cláudio estava ao volante, Beatriz no banco de trás com um tablet, acompanhando tudo através de mensagens de doutora Helena. Ricardo havia insistido em estar perto, mesmo sabendo que não deveria se aproximar. Doutora Helena chegou pontualmente, vestindo roupas simples, mas profissionais, carregando uma pasta organizada. Ricardo a viu bater na porta, ser recebida por Luciana com aquela expressão de cautela, misturada com esperança que ele já conhecia tão bem. Através das mensagens que Beatriz lia em voz alta, Ricardo acompanhava cada passo. Doutora Helena apresentou o programa, explicou os critérios, mostrou documentação oficial. Tudo parecia legítimo porque era legítimo. Ricardo havia garantido isso, estruturado cada detalhe para que Luciana não se sentisse uma beneficiada especial, mas sim alguém que se qualificava para um programa real de assistência social. Luciana fez perguntas, muitas perguntas. Ela era inteligente, cuidadosa, não alguém que aceitaria qualquer coisa sem entender completamente. Doutora Helena respondeu tudo com paciência e honestidade. Sim, haveria um curso profissionalizante em administração de pequenos negócios, algo que Luciana poderia usar para conseguir emprego melhor ou até abrir algo próprio eventualmente. Sim, haveria auxílio para creche e escola das crianças. Sim, Dona Aurora seria incluída em um programa de saúde comunitária com atendimento domiciliar. E o que eu preciso dar em troca? Perguntou Luciana, a desconfiança ainda presente. Porque nada na vida é de graça. Doutora Helena sorriu com compreensão. Você precisa se comprometer, comparecer às aulas, participar das atividades, seguir as orientações médicas para sua mãe. Precisa querer mudar sua situação. Isso é tudo. Não tem político envolvido, não tem igreja cobrando conversão, não tem nada escondido. É um programa social financiado por doadores privados que acreditam em dar oportunidades, não esmolas. Luciana ficou em silêncio por um longo momento. Ricardo, no carro, prendia a respiração. Beatriz segurava o tablet com as mãos trêmulas. Cláudio olhava pelo retrovisor, igualmente tenso. Finalmente, a mensagem chegou. Ela aceitou. Luciana aceitou. Ricardo fechou os olhos e sentiu algo desatar dentro de seu peito. Era alívio, era alegria. Era uma sensação que ele não conseguia nomear, mas que era mais intensa do que qualquer negócio fechado, qualquer contrato assinado em toda a sua carreira. Senhor Albuquerque, disse Beatriz suavemente, nós conseguimos. Não, corrigiu Ricardo abrindo os olhos. Ela conseguiu. Ela teve a coragem de aceitar ajuda, de confiar, de dar esse passo. A gente só facilitou o caminho. Nos dias seguintes, enquanto o ano se aproximava do fim, Ricardo acompanhou de longe cada passo. Luciana começou as aulas do curso, inicialmente tímida, mas rapidamente se destacando. Dona Aurora recebeu a primeira visita da equipe médica e finalmente teve seu problema de coluna diagnosticado corretamente. Clarinha ganhou uniforme novo e material escolar completo, e sua frequência na escola melhorou imediatamente. Tiago foi aceito em uma creche comunitária com atendimento integral, mas Ricardo sabia que não poderia ficar nas sombras para sempre. Sérgio, o jornalista, havia lhe dado tempo, mas a história eventualmente sairia, e quando saísse, ele precisava ter certeza de que aquela família estava preparada, protegida, forte o suficiente para lidar com a atenção. Foi no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, que Ricardo tomou uma decisão. Precisava falar com Luciana. Precisava dizer a verdade antes que ela descobrisse por outras fontes. Às 6 da tarde, quando o sol começava a se pôr tingindo o céu de laranja,
Ricardo estacionou na frente da casa de Luciana. Desta vez não havia disfarce, não havia desculpas preparadas. Era apenas ele, Ricardo Albuquerque, prestes a se revelar completamente. Bateu na porta com o coração acelerado. Luciana abriu, e seu rosto se iluminou ao vê-lo. Gabriel, que bom te ver. Entra, entra. Você não vai acreditar nas novidades. Ela estava diferente. Ainda magra, ainda com olheiras, mas havia algo novo em seus olhos. Esperança, energia, vida. Luciana, disse Ricardo, entrando e notando que a casa estava um pouco diferente. Alguns móveis novos comprados com o auxílio emergencial do programa. A geladeira não fazia mais aquele barulho estranho, havia sido substituída. Pequenas mudanças que faziam uma diferença enorme. Eu preciso te contar uma coisa. Luciana parou de falar, notando o tom sério de sua voz. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ricardo respirou fundo. Meu nome não é Gabriel, meu nome é Ricardo Albuquerque. Eu não sou voluntário de igreja, eu sou empresário. E eu? Foi o Papai Noel que apareceu aqui na véspera de Natal. O rosto de Luciana passou por várias expressões em segundos. Confusão, descrença, compreensão e, finalmente, algo parecido com raiva. Você mentiu para mim? Ricardo assentiu, sem desviar o olhar. Menti. E me desculpa por isso, mas precisava ser assim. Se eu tivesse chegado aqui como Ricardo Albuquerque, o empresário rico, ia parecer caridade, ia parecer que eu queria aparecer, ia tirar sua dignidade. Eu não queria isso. Eu queria ajudar de verdade, de forma sustentável, respeitosa. Luciana cruzou os braços, ainda processando. E o programa? Doutora Helena? Tudo isso foi armação. Não foi armação, respondeu Ricardo rapidamente. O programa é real, a documentação é real, os cursos são reais. Tudo é legítimo. Eu apenas financiei, estruturei, criei as oportunidades. Mas você conquistou sua vaga por mérito. Você estava vulnerável, você tinha os critérios necessários, você aceitou se comprometer. Outras famílias também estão sendo incluídas no programa. Você não foi a única. Clarinha apareceu do quartinho dos fundos, usando o uniforme escolar novo. Quando viu Ricardo, seus olhos se arregalaram. Papai Noel, ela sussurrou. Ricardo se agachou até ficar na altura dela. Oi, Clarinha. A menina o abraçou espontaneamente, com aquela confiança que só as crianças têm. Você voltou. Você cumpriu o meu pedido. Minha mãe não chora mais à noite. Ricardo sentiu os olhos queimarem. Olhou para Luciana por cima da cabeça de Clarinha e viu que ela também estava chorando. Como você descobriu? Perguntou Luciana, a voz embargada. Como você soube do nosso pedido? Por que exatamente a gente? Ricardo soltou Clarinha delicadamente e se levantou. Porque sua filha olhou nos meus olhos e, em vez de pedir um brinquedo, pediu para você parar de chorar. Ela tem 5 anos, Luciana. 5 anos. E ela carrega o peso de ver sua mãe sofrer. Aquilo me quebrou. Me fez perceber que eu estava vivendo uma vida vazia, cercado de luxo, mas sem nada que realmente importasse. Luciana limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não sei o que dizer. Eu devia estar com raiva de você por ter mentido, mas eu não consigo. Porque você mudou nossa vida, de verdade. Pela primeira vez em anos, eu tenho esperança. Eu tenho um caminho. Eu tenho futuro. Ricardo deu um passo à frente. Mas preciso te avisar de algo. Um jornalista descobriu tudo. Ele vai publicar uma matéria sobre mim, sobre o que eu fiz, sobre vocês. Eu consegui que ele esperasse e que desse tempo para vocês ficarem mais estáveis, mas isso vai sair. E quando sair, vai ter atenção, vai ter gente querendo falar com você, tirar foto, fazer perguntas. Eu queria te preparar para isso. Luciana ficou pálida. Atenção? Mas eu não quero aparecer. Eu só quero viver minha vida, trabalhar, cuidar dos meus filhos. Eu sei, disse Ricardo, e vou fazer tudo o que puder para proteger sua privacidade. O jornalista prometeu que não vai expor sua identidade completa, não vai dar endereço, nada que ponha você em risco. Mas as pessoas vão saber que existe uma família que foi ajudada. Vão ter opiniões sobre isso. Alguns vão achar lindo, outros vão criticar,
dizer que é marketing, que é show-off. Eu só preciso que você saiba que não importa o que digam, o que a gente fez aqui foi real. Foi verdadeiro. E nada que ninguém fale vai mudar isso. Do quarto dos fundos, veio a voz fraca de Dona Aurora. Luciana, quem tá aí? Luciana limpou o rosto rapidamente e foi até o quartinho, voltando ajudando a mãe a caminhar lentamente até a sala. Dona Aurora estava mais animada, os medicamentos corretos finalmente fazendo efeito. Quando viu Ricardo, ela o estudou com aqueles olhos experientes que já tinham visto muita coisa na vida. Você é o homem que ajudou minha filha, disse ela. Não era uma pergunta. Ricardo assentiu. Sou Dona Aurora. A senhora velha caminhou até ele, apoiada em Luciana, e colocou uma mão enrugada no rosto de Ricardo. Ela o olhou profundamente, como se estivesse lendo sua alma. Você tem bom coração, disse ela finalmente. Eu sei reconhecer. Não é todo rico que olha pra gente como gente. Você olha. Isso vale mais do que qualquer dinheiro que você possa ter dado. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto e não tentou escondê-las. Obrigado, Dona Aurora. A velha senhora sorriu. Minha neta não para de falar de você. Ela diz que você é o Papai Noel de verdade, não o de mentirinha. E sabe de uma coisa? Ela tá certa, porque você não trouxe presente embrulhado, você trouxe esperança. E isso é o melhor presente que existe. Naquele momento, Ricardo entendeu algo que havia buscado a vida inteira sem saber. Ele havia passado décadas construindo prédios, acumulando riqueza, buscando sucesso. Mas ali, naquela casa simples, com aquela família que antes não tinha nada e agora tinha esperança, ele finalmente encontrou o que seu coração procurava. Propósito, conexão verdadeira, significado. Luciana, disse ele pegando um envelope do bolso. Aqui tem meu telefone pessoal, o de doutora Helena, o de Beatriz, minha assistente. Qualquer coisa que você precisar, qualquer problema, qualquer dúvida, liga, não importa a hora. E outra coisa, o curso que você está fazendo. Quando terminar, se você quiser, tem uma vaga esperando você em uma das minhas empresas. Não por favor, não por pena. Porque eu vi que você é inteligente, dedicada, honesta. Essas são as pessoas que eu quero trabalhando comigo. Luciana pegou o envelope com mãos trêmulas. Eu não sei como te agradecer. Não existe agradecimento suficiente. Não precisa agradecer, disse Ricardo. Só precisa seguir em frente, criar seus filhos, cuidar de sua mãe, construir seu futuro. Esse é o melhor agradecimento que você pode me dar. Clarinha puxou a barra da camisa de Ricardo. Você vai voltar? Ou agora que você não é mais Papai Noel, você vai embora? Ricardo se abaixou novamente. Vou voltar sim, Clarinha. Não como Papai Noel, mas como amigo. Se sua mãe deixar, claro. Luciana assentiu, ainda chorando. Claro que deixo. Você sempre vai ser bem-vindo aqui. Quando Ricardo saiu daquela casa, o céu já estava escuro e os primeiros fogos de artifício de fim de ano começavam a riscar a noite. Ele parou por um momento na rua, olhando para trás, vendo pela janela a silhueta de Luciana abraçada com seus filhos e Dona Aurora. Uma família, completa, amparada, com futuro. Cláudio o esperava no carro. Como foi, senhor? Ricardo entrou e ficou em silêncio por um momento. Foi perfeito, Cláudio. Foi exatamente como deveria ser. No caminho de volta, Ricardo pensou no ano que estava terminando e no que estava começando. Pensou em como tinha começado aquele dezembro, sozinho, vazio, cercado de luxo, mas sem nada que realmente o fizesse feliz. E pensou em como estava terminando, conectado a uma família que mal conhecia, mas que havia mudado sua vida tanto quanto ele mudara a deles. O celular tocou. Era Sérgio, o jornalista. Senhor Albuquerque, eu soube que o senhor visitou a família hoje. Contou a verdade. Contei, confirmou Ricardo. E como eles reagiram? Com mais graça do que eu merecia. Olha, Sérgio, publique sua matéria. Conte a história. Mas conte do jeito certo. Não é sobre mim ser herói. Não é sobre marketing ou política.
É sobre uma criança que me ensinou que propósito não se compra, se vive. É sobre uma família que me lembrou do que realmente importa. Se você conseguir passar essa mensagem, então a exposição vai valer a pena. Pode deixar, Sr. Albuquerque, vou fazer jus à história. E olha, obrigado por confiar em mim. Muita gente no seu lugar teria tentado abafar, subornar, ameaçar. Você foi honesto desde o começo. Isso conta. A matéria saiu no dia 2 de janeiro e, como Ricardo esperava, dividiu opiniões. Alguns o chamaram de herói, outros de oportunista. Alguns elogiaram a iniciativa, outros criticaram o fato de ele ter escolhido apenas uma família. Houve debate, polêmica, discussão. Mas Ricardo não se importou, porque sabia a verdade. Sabia que naquela casa, na Vila Cruzeiro, uma menina dormia tranquila, sua mãe não chorava mais à noite, uma avó recebia tratamento adequado e uma família tinha futuro. E isso era mais real, mais verdadeiro do que qualquer manchete de jornal. 3 meses depois, Ricardo voltou à Vila Cruzeiro para uma visita programada. Encontrou Luciana radiante, quase terminando o curso, já com promessa de emprego. Clarinha estava adorando a escola. Não faltava mais nenhum dia. Tiago crescia saudável na creche. Dona Aurora conseguia caminhar sem ajuda pela primeira vez em 2 anos. «Senta aqui, moço», chamou Dona Aurora, indicando uma cadeira nova na varanda improvisada que tinham construído. «Você precisa ver uma coisa». Ela mostrou para Ricardo um álbum de fotos que Luciana estava montando. Fotos da família, dos primeiros dias de aula, de Tiago na creche, de Clarinha com o uniforme novo. Fotos de momentos simples, cotidianos, mas cheios de vida. «Essa aqui é a minha favorita», disse Dona Aurora, apontando para uma foto de Clarinha sorrindo, segurando um livro da escola. «Você vê esse sorriso? Esse é o sorriso de uma criança que tem futuro. Antes, ela sorria, mas era diferente. Tinha tristeza no fundo. Agora não tem mais. Agora é só alegria. Você fez isso, moço. Você e sua bondade fizeram isso». Ricardo olhou para a foto e sentiu o peito se encher de uma emoção que não tinha nome. «Todos nós fizemos, Dona Aurora. Eu só abri a porta. Vocês que tiveram a coragem de atravessar». Quando o sol começou a se pôr e Ricardo se preparou para ir embora, Clarinha correu até ele e entregou um desenho. Era um homem vestido de vermelho, com uma barba branca, mas ao lado dele estava escrito com letras tortas: «Meu amigo Ricardo, o Papai Noel de verdade». Ricardo guardou aquele desenho como se fosse o contrato mais importante que já havia assinado. Por que era? Era o contrato que o ligava a algo maior que dinheiro, maior que sucesso, maior que qualquer coisa que o mundo corporativo pudesse oferecer. Era a prova de que uma noite de Natal, um pedido de uma criança, e a coragem de realmente ouvir podiam mudar não apenas uma vida, mas todas as vidas envolvidas. De que, às vezes, o melhor presente não é aquele que se embrulha em papel colorido, mas aquele que se constrói com tempo, dedicação e coração verdadeiro. E enquanto dirigia de volta para sua cobertura na Avenida Rio Branco, Ricardo Albuquerque, o empresário bilionário que um dia se vestiu de Papai Noel e descobriu quem realmente era, sorriu. Porque finalmente, depois de 48 anos, ele tinha encontrado a resposta para a pergunta que nem sabia que estava fazendo. Qual era o sentido de tudo? Era isso. Eram aqueles sorrisos, era aquela esperança. Era saber que, em algum lugar da cidade, uma menina de 5 anos poderia sonhar com o futuro sem ter que ouvir sua mãe chorar à noite. E isso, pensou Ricardo, enquanto as luzes do Rio de Janeiro piscavam ao redor, valia mais do que todo o ouro do mundo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo e da pequena Clarinha tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, onde um pedido simples de uma criança foi capaz de mudar uma vida inteira, clique no botão de gostei, inscreva-se no nosso canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi quando Clarinha revelou seu pedido? Foi a coragem de Luciana em aceitar ajuda mantendo sua dignidade? Ou foi a transformação de Ricardo ao descobrir o verdadeiro significado de riqueza?
Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre empatia, generosidade e o poder de uma única ação movida pelo coração. Te esperamos no próximo episódio, onde mais uma narrativa vai tocar sua alma e fazer você acreditar que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. Na manhã de 24 de dezembro, Ricardo acordou antes do alarme, coisa que nunca acontecia. O sono havia sido fragmentado, cheio de imagens daquela menina de olhos sérios e do pedido que não saía de sua cabeça. Às 5:30 da manhã, já estava de pé, tomando café forte na varanda de sua cobertura, enquanto o Rio de Janeiro acordava lentamente sob um céu rosado de verão. O celular tocou às 6:15. Era Marcos, o chefe de segurança, com o relatório que Ricardo havia pedido. A voz dele estava cansada, era claro que não havia dormido, mas profissional como sempre. Senhor Albuquerque, tenho as informações que o senhor pediu. Luciana da Silva Santos, 32 anos, mãe de Maria Clara, e de Tiago, de 2 anos. Trabalha como diarista, mas o serviço é irregular. Algumas semanas consegue 3, 4 diárias, outras semanas fica sem nada. Ganha entre 60 e 80 reais por diária quando consegue. A mãe dela, Dona Aurora, tem 64 anos, diabética, com problema grave na coluna. Não consegue mais trabalhar. Vivem todos em uma casa de 1,5 cômodos alugada, 350 reais por mês. O proprietário é um senhor que mora no mesmo bairro, conhecido como seu antenor, tem fama de ser compreensivo com atrasos. Ricardo anotava tudo em um caderno, suas mãos tremendo levemente. Continue, disse ele. A situação é delicada, senhor. Luciana está com 3 meses de aluguel atrasado. Seu antenor não cobrou ainda por causa do Natal, mas já avisou que em janeiro vai precisar do dinheiro. Ela tem dívidas no mercado local, pequenas, compra fiado e vai pagando aos poucos quando consegue. Clarinha está matriculada na escola municipal, mas falta muito porque não tem uniforme adequado nem material. A alimentação deles depende muito da ajuda de vizinhos e de uma cesta básica que recebem de uma igreja evangélica da região uma vez por mês. Quanto falta para completar os aluguéis atrasados? Perguntou Ricardo, já fazendo cálculos mentais. 1.050 reais, senhor. E as dívidas no mercado somam uns 400 reais. No total, menos de 2.000 reais resolveriam o problema imediato deles. Ricardo soltou uma risada amarga. Menos de 2.000 reais. Ele gastava mais que isso em uma única garrafa de vinho nas jantas com clientes. Sua gravata de seda custava 3 vezes isso. E para aquela família, era a diferença entre ter um teto ou não. A perversidade da desigualdade o atingiu com uma força física. Mais alguma coisa, Marcos? Sim, senhor. Luciana é muito respeitada na comunidade. As vizinhas falam bem dela. Dizem que é trabalhadora, honesta, que cuida bem das crianças apesar de tudo. Ela perdeu o marido há 3 anos. Ele teve uma complicação de saúde grave, foi levado para o hospital público, mas não resistiu. Desde então, ela cria os filhos sozinha, com a ajuda da mãe. Não recebe pensão, não tem apoio de família paterna, nada, é ela e Dona Aurora contra o mundo. Ricardo fechou os olhos. Cada informação era uma peça de um quebra-cabeça que formava um retrato devastador de uma realidade que ele sempre soube que existia, mas nunca havia realmente sentido. Bom trabalho, Marcos. Obrigado por fazer isso tão rápido. Às ordens, senhor. Posso perguntar o que o senhor pretende fazer? Ainda não sei exatamente, respondeu Ricardo, honesto. Mas vou descobrir. Descanse um pouco. A gente se fala mais tarde. Quando Beatriz chegou ao escritório às 7 da manhã, encontrou Ricardo já instalado. Papéis espalhados sobre a mesa, 2 xícaras de café vazias ao lado do computador. Ele levantou os olhos quando ela entrou, e Beatriz notou algo diferente em seu patrão. Uma intensidade que ia além de suas habituais reuniões de negócios. Senta, Beatriz. Temos trabalho a fazer. Nas horas seguintes, eles estruturaram o que Ricardo chamou de Projeto Clarinha. Não seria uma simples doação. Seria um programa completo de apoio.
mas tinha que ser feito com absoluto respeito e cuidado para não humilhar ou constranger a família. O plano incluía regularização dos aluguéis, quitação das dívidas, estabelecimento de uma renda fixa para Luciana através de um programa de capacitação profissional, tratamento médico adequado para Dona Aurora, material escolar e uniforme para Clarinha, e acompanhamento de assistentes sociais de confiança. Beatriz olhava para Ricardo com uma mistura de admiração e preocupação. Senhor Albuquerque, isso é lindo, realmente é. Mas o senhor já pensou nas implicações? Se outras famílias descobrirem, se a imprensa souber, se isso virar notícia, o senhor pode ser acusado de querer aparecer, de fazer marketing pessoal. Ou pior, pode gerar expectativas que não conseguirá atender. Existem milhares de famílias naquela região em situação parecida, ou até pior. Ricardo parou de escrever e olhou para ela. Eu sei de tudo isso, Beatriz. Acredite. Passei a noite inteira pensando nisso. Mas aquela menina olhou nos meus olhos fantasiada de Papai Noel e fez um pedido. Eu prometi que ia tentar. Não posso ajudar todo mundo, eu sei. Mas posso ajudar ela. E se eu não fizer nada porque não posso fazer tudo, então qual é o sentido de ter todo esse dinheiro? Beatriz assentiu, os olhos marejados. Entendo, senhor. Vou ajudar no que for preciso. O telefone de Ricardo tocou. Era Cláudio, o motorista. Senhor Albuquerque, tem um probleminha aqui. Marcos pediu para eu ligar. Tem gente perguntando sobre a visita de ontem. Parece que alguém tirou fotos e estão circulando em grupos de mensagens da região. As pessoas estão especulando quem era o Papai Noel rico que apareceu na Vila Cruzeiro. Ricardo sentiu o estômago apertar. Era exatamente o que Beatriz havia previsto. Que tipo de especulação? Ah, tem de tudo, senhor. Tem gente dizendo que era um político querendo votos, outros dizendo que era algum contraventor fazendo caridade para melhorar a imagem. Tem até quem diga que era um padre disfarçado. As fotos não mostram o rosto do senhor com clareza por causa da barba, mas dá para ver que a roupa era cara, o relógio no pulso, essas coisas. O pessoal da comunidade é esperto, senhor, eles percebem detalhes. Entendo, disse Ricardo pensando rápido. Cláudio, quero que você e Marcos fiquem de olho nisso, mas de forma discreta. Não quero que pareça que estamos investigando as pessoas ou controlando o que dizem. Só me mantenham informado se isso escalar para algo maior. Certo, senhor. Mais uma coisa. A vizinha de Luciana, uma senhora chamada Dona Zuleide, está querendo saber se o Papai Noel vai voltar. Ela cuida da Clarinha às vezes quando Luciana consegue trabalho, e a menina não parou de falar sobre o pedido que fez. Dona Zuleide está preocupada que a menina fique muito decepcionada se nada acontecer. Ricardo respirou fundo. Diga a ela, se você conseguir falar discretamente, que o Papai Noel não esqueceu do pedido da Clarinha. Diga que às vezes as coisas boas demoram um pouquinho, mas que ele está trabalhando nisso. Depois de desligar, Ricardo ficou alguns minutos em silêncio, olhando pela janela do escritório. Lá embaixo, a Avenida Rio Branco fervilhava com o trânsito de véspera de Natal. Pessoas correndo, carros buzinando, o balé caótico da vida urbana. E em algum lugar da Zona Norte, uma menina de 5 anos esperava que sua mãe parasse de chorar. Beatriz, disse ele de repente, preciso ir até lá hoje. Preciso conversar com a Luciana. Beatriz arregalou os olhos. Senhor Albuquerque, hoje é véspera de Natal. E o senhor acha prudente aparecer lá de novo? Depois dessas fotos circulando? Não vou aparecer como Ricardo Albuquerque, empresário. Vou aparecer como alguém da igreja que Dona Zuleide mencionou ou como assistente social, não sei ainda. Mas preciso conhecer essa mulher. Preciso olhar nos olhos dela e entender o que ela realmente precisa. E se ela descobrir quem o senhor é? E se ela se sentir invadida, manipulada? Então eu vou lidar com isso, respondeu Ricardo, a determinação clara em sua voz. Beatriz, eu passei 48 anos da minha vida construindo prédios, acumulando dinheiro, fechando negócios, e ontem à noite, uma criança de 5 anos me ensinou que eu não sei absolutamente nada sobre o que realmente importa. Eu preciso fazer isso. Preciso tentar. Às 2 da tarde, Ricardo estava novamente a caminho da Vila Cruzeiro.
Desta vez, sem fantasia, vestindo roupa simples, um jeans comum e uma camiseta branca, tênis gasto. Cláudio dirigia o mesmo carro discreto do dia anterior. No banco, de trás, Ricardo revisava mentalmente o que ia dizer. Quando chegaram à viela onde ficava a casa de Luciana, Cláudio estacionou a algumas casas de distância. Ricardo respirou fundo e desceu, sentindo o calor do meio-dia bater em seu rosto. Crianças brincavam na rua. Um radinho tocava funk em alguma casa próxima. Mulheres lavavam roupa em tanques improvisados nas calçadas. A vida simples, dura e real, pulsava ali. Ele bateu na porta de madeira torta. Demorou alguns segundos até alguém atender. Quando a porta se abriu, Ricardo viu uma mulher jovem, magra, com olheiras profundas, mas olhos bonitos. Usava um short gasto e uma camiseta desbotada, os cabelos presos em um rabo de cavalo simples. Era Luciana. Boa tarde, disse Ricardo tentando soar casual. Meu nome é Gabriel, sou voluntário da igreja local e vim visitar algumas famílias da região. A senhora tem um minutinho para conversar? Luciana olhou para ele com desconfiança, mas não foi rude. A igreja? Qual igreja? A evangélica ali da rua de cima, improvisou Ricardo, esperando que sua informação estivesse correta. A que distribui cestas básicas. O pastor pediu para eu visitar algumas famílias para entender melhor as necessidades da comunidade. A desconfiança nos olhos de Luciana diminuiu um pouco. Ah, tá. Pode entrar, mas desculpa a bagunça. A gente mora apertado aqui. Ricardo entrou e teve que controlar a reação ao ver o interior da casa. Era exatamente como Marcos havia descrito. Um cômodo principal que servia como sala, cozinha e quarto, com apenas uma divisória de cortina, criando um espaço menor onde provavelmente dormiam as crianças. O chão era de cimento frio, as paredes sem pintura, móveis velhos e remendados. Mas tudo estava limpo, organizado dentro do possível. Havia dignidade naquela pobreza. Clarinha estava sentada no chão, brincando com a boneca de um braço só. Quando viu Ricardo, seus olhos se arregalaram. Ela o reconheceu, mesmo sem a fantasia. Ricardo colocou o dedo nos lábios, fazendo sinal para ela ficar quieta. E a menina, esperta, entendeu. Se você estivesse no lugar de Ricardo, teria tomado essa decisão de se envolver tão profundamente com a família ou teria feito outra coisa? Nos conte nos comentários. Luciana indicou uma cadeira de plástico para Ricardo sentar. Ela mesma ficou de pé, encostada na pia pequena. Quer um café? É fraquinho, mas é quentinho. Não precisa se incomodar, dona Luciana. Vim apenas para conversar um pouco, conhecer a senhora e sua família. Do quarto dos fundos, separado por uma cortina rasgada, veio uma voz de mulher mais velha, rouca e cansada. Luciana, quem é? É um moço da igreja, mãe, respondeu Luciana, levantando a voz. Pode ficar tranquila. Ricardo aproveitou a abertura. Essa é sua mãe? É, dona Aurora. Ela não anda bem, tem problema na coluna e diabetes. Não consegue sair da cama faz um mês já. E vocês conseguem levá-la ao médico? Luciana deu uma risada sem humor. Médico? No posto de saúde daqui a marcação de consulta tá para daqui 5 meses. E para levar ela no pronto-socorro, eu teria que pagar um transporte porque ela não aguenta andar nem até o ponto de ônibus. É tudo complicado, moço. A gente vai levando como dá. Ricardo sentiu a raiva crescer dentro dele. Não raiva de Luciana, mas do sistema, da desigualdade, da injustiça que fazia uma mulher honesta e trabalhadora ter que escolher entre levar a mãe doente ao médico ou comprar comida para os filhos. E o trabalho? Está conseguindo serviço? Luciana suspirou, e naquele suspiro estava todo o cansaço do mundo. Olha, moço, eu trabalho quando aparece. Faço faxina, lavo roupa, passo, o que precisar. Mas não é todo dia que tem serviço. E quando tem, eu preciso deixar as crianças com alguém, e isso é outro problema. A Clarinha está com 5 anos, o Tiago tem 2. A minha mãe cuida quando pode, mas ela está doente. As vizinhas ajudam, mas todo mundo aqui já tem seus próprios problemas, sabe? Não dá para ficar pedindo favor toda hora. Entendo, disse Ricardo, escolhendo as palavras cuidadosamente.
E se houvesse uma forma de ter um trabalho mais fixo, com renda garantida todo mês? A senhora teria interesse? Os olhos de Luciana brilharam por um segundo, mas logo a desconfiança voltou. Que tipo de trabalho? Porque eu já vi muita gente oferecendo coisa que parece boa, mas depois é coisa errada. Eu sou pobre, mas sou honesta. Não faço coisa errada. Ricardo sentiu um respeito profundo por aquela mulher. Apesar de tudo, apesar da fome, da necessidade, ela mantinha seus princípios. Não, nada errado. Estou falando de programas de capacitação profissional, cursos que ensinam um ofício e depois ajudam a arrumar emprego fixo. Algumas igrejas e ONGs oferecem isso. Luciana cruzou os braços, pensativa. Eu até queria, moço. Mas como? Eu mal terminei o ensino médio, e foi na raça. Não tenho computador, não tenho roupa boa para entrevista, não tenho tempo nem dinheiro para curso. E tem as crianças. Quem vai cuidar delas se eu sair para estudar? Ricardo estava prestes a responder, quando Tiago, o filho de 2 anos, começou a chorar no quartinho dos fundos. Luciana murmurou uma desculpa e foi até lá. Ricardo aproveitou para olhar ao redor com mais atenção. Viu a geladeira velha, que fazia um barulho estranho e provavelmente não gelava direito. Viu as panelas remendadas em cima do fogão de 2 bocas. Viu a conta de luz pregada na parede com um alfinete, marcada com um grande vermelho escrito em caneta, atrasada. Clarinha se aproximou dele, a boneca ainda nos braços. Você é o Papai Noel, sussurrou ela, tão baixinho que só Ricardo pôde ouvir. Ele se abaixou até ficar na altura dela. Sou um ajudante dele, sussurrou de volta. Vim ver como você está. Você vai fazer minha mãe parar de chorar? A pergunta, dita com aquela voz inocente, foi como um soco. Ricardo engoliu em seco. Vou fazer o melhor que eu puder, Clarinha, mas precisa ser uma surpresa. Você pode guardar segredo? A menina assentiu seriamente. Eu sei guardar segredo. Eu nunca conto quando minha mãe chora. Aquela frase partiu o coração de Ricardo em pedaços. Uma criança de 5 anos que já aprendeu a guardar segredo sobre a dor da mãe. Uma criança que carrega um peso que não deveria carregar. Luciana voltou com Tiago no colo, um menino pequeno de olhos grandes parecidos com os da irmã. O menino olhou para Ricardo com curiosidade, mas não disse nada. Apenas chupava o dedo e se aconchegava no ombro da mãe. Desculpa, disse Luciana. Ele acordou com fome. Vou fazer uma mamadeira para ele. Ricardo observou enquanto Luciana preparava a mamadeira com leite que estava claramente muito diluído. Ela fez isso com movimentos mecânicos, acostumados, a eficiência de quem repete aquele gesto várias vezes ao dia. Tiago pegou a mamadeira com as 2 mãozinhas e começou a beber avidamente. Dona Luciana, disse Ricardo voltando ao assunto, e se eu dissesse que conheço um programa que poderia ajudar? Um programa que oferece capacitação, ajuda com creche para as crianças, até assistência médica para sua mãe? Luciana o olhou com aquela expressão que Ricardo estava começando a reconhecer. Uma mistura de esperança e medo de esperança. Isso existe mesmo? Porque, moço, eu já ouvi muita promessa na vida. Político que vem aqui na época de eleição prometendo isso e aquilo, gente de ONG que aparece, tira foto e depois some. Eu não aguento mais acreditar em coisa que não vai acontecer. Eu entendo, disse Ricardo, e sua voz estava carregada de uma sinceridade que ele raramente usava. E eu não vou prometer nada que não possa cumprir. Mas deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu levar suas informações, conversar com as pessoas responsáveis pelo programa e ver o que é possível. Se der certo, eu volto aqui e a gente conversa direito. Se não der, eu volto e falo a verdade, sem enganação. Luciana o estudou por um longo momento. Havia algo naquele homem que ela não conseguia identificar. Ele não parecia os voluntários normais que apareciam ali. Tinha algo diferente na postura, no jeito de falar, na intensidade do olhar. Mas também não parecia falso. Parecia alguém que realmente se importava. Tá bom, moço. Pode anotar o que precisar. Ricardo passou os próximos minutos fazendo perguntas, anotando tudo em um caderninho que havia trazido. Luciana respondeu tudo com honestidade, sem enfeitar nem minimizar sua situação.
Falou dos aluguéis atrasados, das dívidas, das dificuldades. Falou com vergonha, mas também com dignidade. Quando Ricardo finalmente se levantou para ir embora, Luciana o acompanhou até a porta. Antes de sair, ele se virou. Dona Luciana, só mais uma coisa. A senhora é uma mulher muito forte. Muita gente na situação da senhora teria desistido, mas a senhora continua lutando, cuidando de seus filhos, mantendo a casa limpa, a dignidade intacta. Isso vale muito. Vale mais do que muito rico por aí consegue entender. Luciana piscou, surpresa com o elogio. Olhou para as próprias mãos calejadas, para o chão de cimento, para os filhos brincando no canto. Ah, moço, eu só faço o que tem que ser feito. Sou mãe. Mãe não desiste. Exatamente, disse Ricardo, sentindo um nó na garganta. Eu volto em breve, dona Luciana. Isso é uma promessa. Quando Ricardo voltou para o carro, Cláudio notou que o patrão estava diferente. Seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse segurando o choro. Como foi, senhor? Ricardo demorou para responder. Finalmente, com a voz embargada, disse simplesmente: precisamos agir rápido, Cláudio. Muito rápido. Aquela família não pode passar mais um Natal assim. Não enquanto eu puder fazer algo. A noite de Natal chegou diferente para Ricardo Albuquerque. Enquanto a cidade se preparava para as ceias, as trocas de presentes e os abraços familiares, ele estava trancado em seu escritório, cercado por papéis, contratos e planos. Beatriz havia protestado, dizendo que era Natal, que ele deveria descansar, passar a data com alguém. Mas Ricardo não tinha com quem passar. Sua família estava toda em Portugal, ele não tinha esposa, não tinha filhos, tinha apenas dinheiro e agora uma missão que consumia cada segundo de seu pensamento. O celular tocou às 9 da noite. Era Marcos. Senhor Albuquerque, temos um problema. Ricardo sentiu o estômago apertar. Que tipo de problema? As fotos do senhor fantasiado de Papai Noel chegaram a um portal de notícias da região. Alguém está tentando descobrir quem era. Eles estão comparando detalhes, o relógio que o senhor usava, o tipo de tecido da roupa. Tem gente dizendo que reconheceu o carro que a gente usou, mesmo sendo discreto. A história está começando a viralizar. Ricardo fechou os olhos e respirou fundo. Quanto tempo até descobrirem minha identidade? Difícil dizer, senhor. Mas se algum jornalista sério pegar a história e começar a investigar de verdade, talvez 2, 3 dias. Uma semana no máximo. Então não temos tempo, disse Ricardo, a mente já calculando, reorganizando os planos. Marcos, quero que você acelere tudo. A regularização dos aluguéis, a quitação das dívidas, tudo. Precisa estar pronto antes do ano novo. Senhor, com todo respeito, isso é impossível. Estamos falando de processos burocráticos, verificações, documentações, e é época de festas. Tudo está fechado ou funcionando pela metade. Então a gente paga para que as coisas funcionem, respondeu Ricardo, a determinação clara em sua voz. Eu não ligo quanto vai custar. Eu ligo em fazer isso acontecer antes que vire um circo midiático e prejudique aquela família. Entendido, senhor. Vou fazer o possível. Depois que desligou, Ricardo ficou olhando para os papéis espalhados em sua mesa. O projeto Clarinha havia crescido muito além do que ele imaginava inicialmente. Não era apenas sobre pagar contas atrasadas, era sobre reestruturar completamente a vida daquela família, mas fazendo isso de forma sustentável, respeitosa, digna. Ele havia contratado discretamente uma assistente social de confiança, doutora Helena, que tinha experiência em trabalhar com famílias vulneráveis. Ela seria a ponte, a pessoa que faria o contato inicial oficial, apresentaria o programa de apoio. Ricardo ficaria nos bastidores invisível, apenas o financiador anônimo. O telefone tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Ricardo hesitou, mas atendeu. Alô? Senhor Ricardo Albuquerque? A voz era masculina, firme, profissional. Meu nome é Sérgio Oliveira, sou jornalista investigativo. Estou fazendo uma matéria sobre um empresário que apareceu fantasiado de Papai Noel na Vila Cruzeiro. Gostaria de fazer algumas perguntas. O sangue de Ricardo gelou.
Como conseguiu meu número? Isso não é importante, Sr. Albuquerque. O que é importante é que eu sei que era o senhor. Tenho fotos, tenho testemunhas, tenho tudo. Posso publicar a matéria amanhã mesmo, expondo toda a história. Ou, o senhor pode me dar uma entrevista exclusiva, contar sua versão e a gente faz isso de forma controlada, positiva para a sua imagem. Ricardo sentiu a raiva ferver. Era chantagem, clara e simples. Senhor Oliveira, eu não fiz nada de errado. Distribuí presentes para crianças carentes. Por que isso seria notícia? Oh, não seria, se fosse só isso. Mas minhas fontes me disseram que o senhor tem se envolvido muito com uma família específica, que está planejando uma espécie de programa de ajuda particular. Isso levanta questões, senhor Albuquerque. Por que essa família? O que o senhor espera em troca? Há interesse político nisso? O senhor está planejando se candidatar a algo? Ricardo teve que controlar a voz para não gritar. Não há interesse político nenhum. Não há interesse de nada além de ajudar. Uma criança me pediu algo e eu estou tentando ajudar. É tão difícil acreditar que alguém possa fazer algo bom sem querer nada em troca? No mundo de hoje? Sim, Sr. Albuquerque. É difícil. As pessoas não confiam em bilionários que aparecem do nada querendo ser heróis. Elas querem saber o que tem por trás. Ricardo respirou fundo, tentando pensar com clareza. Olha, Sérgio, eu vou te pedir uma coisa. Me dá uma semana. Apenas uma semana, não publique nada ainda. Deixe eu fazer o que preciso fazer. E depois, se você ainda quiser fazer a matéria, eu te dou a entrevista. Eu conto tudo. Mas, por favor, não exponha essa família agora. Eles não merecem virar manchete de jornal. Houve um silêncio do outro lado da linha. Finalmente, Sérgio falou, e sua voz estava um pouco menos hostil. Eu não sou monstro, Sr. Albuquerque. Eu não quero prejudicar ninguém, mas eu tenho um trabalho a fazer. Vou te dar 3 dias. Até o dia 27. Se até lá você não tiver me dado a entrevista, eu publico o que tenho. E olha, só porque você foi honesto comigo agora, eu vou fazer um acordo. Eu não vou expor a identidade da família. Vou focar em você e em suas motivações. Justo? Ricardo não tinha escolha. Justo. Obrigado, Sérgio. Quando desligou, Ricardo estava suando frio. 3 dias. Tinha apenas 3 dias para estruturar tudo, para garantir que aquela família estivesse protegida e amparada antes que sua identidade fosse revelada e tudo virasse um circo. Ele ligou para Beatriz, não se importando que fosse quase meia-noite de Natal. Beatriz, precisamos nos reunir amanhã, 1h da manhã, 6 horas. E liga para a doutora Helena, para Marcos, para Cláudio, todos precisam estar lá. Senhor Albuquerque, é Natal, protestou Beatriz, mas sua voz não tinha real resistência. Ela sabia que quando Ricardo ficava assim, não adiantava argumentar. Eu sei que é Natal, Beatriz. E é exatamente por isso que precisamos agir. Porque eu prometi para uma criança de 5 anos que ia tentar fazer sua mãe parar de chorar. E eu não vou quebrar essa promessa. Na manhã do dia 25, o escritório de Ricardo era uma verdadeira central de operações. Doutora Helena, uma mulher de uns 50 anos com olhos gentis e experiência de décadas trabalhando com comunidades vulneráveis, ouvia atentamente enquanto Ricardo explicava toda a situação. Senhor Albuquerque, disse ela quando ele terminou com todo respeito, o senhor está fazendo isso do jeito errado. Ricardo parou de falar, surpreso. Como assim? O senhor está pensando como empresário, não como assistente social. O senhor quer resolver tudo de uma vez, como se fosse uma fusão empresarial. Mas essas são pessoas, são vidas. Se o senhor chegar despejando dinheiro em cima deles, vai criar dependência, vai destruir a dignidade deles, vai fazer mais mal do que bem. Então o que você sugere? A voz de Ricardo estava defensiva, mas ele estava ouvindo. Doutora Helena abriu sua pasta e tirou alguns papéis. Primeiro, a gente oferece oportunidades, não soluções prontas. Oferecemos um curso profissionalizante para a Luciana, com bolsa de estudos e auxílio para a creche. Oferecemos tratamento médico para a Dona Aurora através de um programa de saúde comunitária.
não pagando o particular que vai assustar elas. Oferecemos material escolar e uniforme para Clarinha como parte de um programa educacional mais amplo, não como presente individual. Tudo tem que ter uma estrutura, um programa, algo que outras famílias também possam acessar eventualmente. Mas isso vai demorar, protestou Ricardo. E o aluguel atrasado? E as dívidas? Eles podem ser despejados antes de qualquer programa começar. Aí sim o senhor pode intervir diretamente, mas através de um fundo de emergência do programa. Um fundo que, teoricamente, existe para ajudar famílias em situação crítica. Luciana não precisa saber que foi criado especificamente para ela. Ela não precisa saber que o senhor é o financiador. Ela só precisa saber que foi aceita em um programa social e que tem direito a esse auxílio emergencial. Ricardo ficou em silêncio processando. Fazia sentido. Era mais lento, mais complicado, mas fazia sentido. Quanto tempo para estruturar isso? Se a gente trabalhar dia e noite com a equipe certa, 1 semana. Talvez 10 dias. Eu tenho 3 dias, disse Ricardo simplesmente. Até o dia 27. Depois disso, minha identidade vai ser exposta e tudo vira outro tipo de problema. Doutora Helena olhou para ele com uma mistura de respeito e preocupação. Então vamos trabalhar milagres, Sr. Albuquerque. Os próximos 2 dias foram uma maratona. Ricardo mal dormiu, mal comeu. A equipe trabalhava em turnos, estruturando documentações, criando a infraestrutura do programa. Doutora Helena conseguiu parceria com uma ONG real que já trabalhava na região, emprestando credibilidade ao projeto. Ricardo injetou dinheiro para expandir os programas existentes, criando novas vagas especificamente para famílias como a de Luciana. No dia 26, enquanto a equipe finalizava os últimos detalhes, Ricardo decidiu fazer mais uma visita à Vila Cruzeiro. Precisava ver Clarinha, precisava ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. Quando chegou à viela onde ficava a casa, encontrou um cenário diferente. Havia um pequeno grupo de pessoas reunidas na frente da casa de Luciana. Ricardo sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Aproximou-se discretamente e ouviu as conversas. Aparentemente, seu antenor, o proprietário da casa, havia aparecido cobrando os aluguéis atrasados. A situação estava tensa. Luciana, eu entendo sua situação. A voz de seu antenor era firme, mas não cruel. Eu segurei até agora por causa do Natal, mas eu também tenho contas a pagar. 3 meses de aluguel dá mais de R$1.000. Se você não pode pagar, eu vou ter que pedir para vocês saírem. Luciana estava parada na porta, Clarinha agarrada à sua perna, Tiago no colo. Seu rosto estava pálido, mas ela mantinha a cabeça erguida. Eu sei, seu antenor. Eu não estou te enrolando. Eu estou correndo atrás de trabalho, eu juro. Só me dá mais um tempinho, por favor. Dona Zuleide, a vizinha que cuidava das crianças, se intrometeu. Seu antenor, tenha coração, é logo depois do Natal. Para onde essas crianças vão se o senhor despejar eles agora? Ricardo não pensou. Simplesmente agiu. Caminhou até o grupo e disse com voz firme: Quanto é a dívida? Todos se viraram para olhar para ele. Luciana o reconheceu imediatamente, aquele moço da igreja que havia aparecido alguns dias atrás. Seu antenor o avaliou com desconfiança. Quem é você? Sou um amigo, respondeu Ricardo. E eu posso pagar a dívida dela. Agora, em dinheiro. Seu antenor estreitou os olhos. Por que você faria isso? Você mal conhece ela. Porque é Natal, disse Ricardo simplesmente. E porque ninguém merece perder a casa logo depois do Natal. Quanto é? R$1.050, não é? Eu tenho aqui. Ele tirou a carteira e começou a contar notas. A pequena multidão que havia se formado ficou em silêncio, observando aquele estranho pagar a dívida de Luciana. Moço, você não precisa fazer isso, disse Luciana, a voz embargada. Eu não posso aceitar. Eu nem te conheço direito. Ricardo olhou para ela, depois para Clarinha, que o observava com aqueles olhos sérios. Você pode aceitar, sim. E pode me pagar de volta quando puder, sem pressa. Considera um empréstimo. Ou melhor, considera um presente de Natal, de um amigo para outro. Seu antenor pegou o dinheiro, contou cuidadosamente e assentiu.
Tá certo. A dívida está quitada. Luciana, você pode ficar. Mas a partir de janeiro precisa estar em dia. Quando a pequena multidão se dispersou, Luciana ficou parada ali, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo também ficou, sem saber direito o que fazer ou dizer. Por que você fez isso? Perguntou Luciana, limpando as lágrimas com as costas da mão. Você não me conhece. Você não me deve nada. Ricardo olhou para Clarinha, que continuava agarrada à perna da mãe. Porque alguém me ensinou recentemente que às vezes a gente tem que agir, não apenas falar. E porque ninguém merece passar o Natal com medo de perder o teto. Luciana soluçou, um som que vinha lá de dentro, de um lugar de dor profunda e alívio súbito. Eu vou te pagar de volta, eu juro. Pode demorar, mas eu vou pagar. Não tem pressa, disse Ricardo suavemente. E olha, tem outra coisa. Amanhã, uma assistente social vai vir te visitar, doutora Helena. Ela tem informações sobre um programa que pode te ajudar de forma mais permanente. Curso profissionalizante, ajuda com as crianças, tratamento para sua mãe. Vale a pena você ouvir o que ela tem a dizer. Luciana o olhou com uma mistura de gratidão e confusão. Você conhece essa assistente social? Conheço, mentiu Ricardo pela primeira vez naquela conversa. E ela é de confiança. Ouve o que ela tem a dizer. Pode mudar sua vida. Naquela noite, quando Ricardo voltou para casa, sentiu-se estranho. Havia quebrado seu próprio protocolo, havia se exposto, havia agido por impulso, mas ao mesmo tempo tinha feito a coisa certa. Havia impedido que aquela família perdesse o teto. Havia dado a elas mais um pouco de tempo, mais um pouco de esperança. O telefone tocou. Era Sérgio, o jornalista. Senhor Albuquerque, eu sei o que você fez hoje na Vila Cruzeiro. Tenho fontes lá. Você pagou a dívida da família pessoalmente. Isso muda as coisas. Ricardo suspirou. Muda como? Muda que agora eu não. Tenho mais dúvidas. Você realmente se importa. Isso não é golpe de marketing. Não é estratégia política. Você realmente está tentando ajudar. Então vou te dar mais tempo. 1 semana. Até o dia 31. Faça o que precisa fazer e depois a gente conversa. Obrigado, Sérgio. De verdade. Só mais uma coisa, senhor Albuquerque. Por que essa família específica? O que te fez se conectar tanto com eles? Ricardo fechou os olhos, lembrando-se daquele momento na praça, do pedido de Clarinha, das palavras que haviam quebrado algo dentro dele. Uma criança de 5 anos me ensinou que eu estava vivendo errado. Ela me lembrou do que realmente importa. É simples assim. Quando desligou, Ricardo foi até a janela e olhou para o Rio de Janeiro brilhando na noite. Em algum lugar lá fora, uma menina estava dormindo, talvez pela primeira vez em meses, sem ter que fingir que não ouvia sua mãe chorar. E isso, pensou Ricardo, valia mais do que todo o dinheiro que ele já havia ganho em sua vida inteira.